Deus tem os seus meios de alcançar as culturas. Por exemplo, a língua mais falada do mundo hoje, ao contrário do que as pessoas pensam, não é o inglês. Não é o inglês? Não. A língua mais falada hoje é o mandarim. E no mandarim, como que se fala justo? O mandarim é através de ideogramas, são desenhos, né? Então, como é que se escreve casa? Desenhando uma casinha. É uma casinha. Você olha a casa, é uma casinha. Ali está escrito casa. Eu não manjo mandarim, mas por exemplo, como que se escreve justo em mandarim? É um homem e um cordeiro em cima da cabeça do homem. Aí você fala assim, peraí, mas por quê? Qual era o conceito disso em mandarim? Isso é o que o Dr. Don Richardson fala no livro Fator Melquisedeque. Ele fala assim, Deus, ele deixou nas culturas gatilhos para que você consiga chegar e a partir dali você comece a pregar o evangelho. Sensacional. Entendeu? Nisso, então, pode existir alguém que os indianos têm como deuses, só que a partir daquela história o evangelho pode ser pregado. Que é o livro O Totem da Paz, por exemplo. Que eu indico muito o livro, então eu vou parar com isso. Não, beleza, Totem da Paz. Não, mas é um dos deuses... Eu não tô ganhando nada. É que assim, são livros muito bons, cara. Então, o Totem da Paz é a mesma ideia, que é como o evangelho chegou lá na Nova Guiné. Eu posso depois, até fora do ar, te contar isso. Sim. Mas um dos deuses da Índia pode ser Jesus. Sem que não seja é que pode ser Jesus. Mas a história pode funcionar como pano de fundo para você apresentar o evangelho. O Totem da Paz. O doutor chegou ele é um missionário, foi para Papua Nova Guiné, lá na Oceania. Quando ele chegou lá, os caras eram caçadores, eles eram canibais e colecionavam as cabeças dos inimigos. Então, eles comiam a carne do cara e pegavam a cabeça e colocavam na estante da sala. E eles eram uma tribo primitiva, ágrafa, manja. Eles não sabiam escrever. O machado que eles usavam era de madeira. Então, ele chega lá e ele vai aprender a língua, não sei o que e tal. Acontece uma briga lá ele começa... Em 2 anos, ele conseguiu aprender a língua deles. Aí ele falou, agora eu consigo pregar. Ele foi pregar, contou a história de Jesus, que foi traído pelo Judas, não sei o quê. E aí Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado. Deu errado. Porque o pessoal começou a gostar mais do Judas. Quando ele contou a história da redenção, todo mundo gostou do Judas. Porque naquela cultura, a traição é que era honrada. Tipo assim, ó, eles são canibais. Então, se eu te enganar num nível que só no último minuto você percebesse que eu tô te enganando porque eu quero te matar, então eu sou o cara. E Judas fez isso. Então, no último minuto, ele deu um beijo em Jesus. E aí os caras falaram, mano, Judas é o cara. A capacidade de trair. A gente nunca pensou em dar no minuto final, você ainda vai lá e dá um beijo no cara. Judas é o cara, meu filho vai chamar Judas. Aí, o doutor Don Richardson, que é esse missionário, ele falou assim, mano, quer dizer, estraguei tudo. Além do cara não crer em Jesus, não querer nada com Jesus, piorou. Idolatra o Judas. Idolatrando o Judas. Ele queria ir embora. Aí ele falou assim, eu quero ir embora. Só que, num pano de fundo, estava tendo uma guerra nessa tribo com outra tribo. E nessa guerra todo dia morria gente. E como a esposa do missionário era enfermeira, eu conheci o Dr. Don Richards 2 vezes, ele veio ao Brasil, eu que recebi. E eu conheci a esposa, né? A esposa dele era enfermeira, então, com higiene, na verdade, álcool, e com penicilina, não sei o que, eles erradicaram doenças, então todo mundo gostava dele. Aí ele falou assim, então eu vou embora. Já que vocês não querem saber do evangelho, então eu vou embora. E os caras gostando do Judas. E aí ele falou assim, não vai embora, fica. Ele falou, então você tem que parar com essa guerra. Aí o chefe da tribo falou assim, e como que a gente para a guerra? Ele falou, você tem que ter a bandeira branca, explicou o conceito lá de bandeira branca. O cara falou, não, mas numa cultura onde a traição que vale, como que o cara vai com a bandeira branca no outro lado? Não vai colar. Ele falou, não tem. Aí ele falou assim, mas não tem como acabar a guerra? Ele falou, não tem como. Tá, e se você falar que não quer mais? Ele falou, o cara não vai acreditar. Porque na cultura deles é o engano que é o esquema. Aí ele falou assim, então eu vou embora. Aí ele falou assim, tem um jeito, mas a gente nunca viu alguém fazer. Como que é o jeito? Ele falou assim, se uma família pegar uma criança e entregar essa criança para outra tribo, porque aí você não tem como você mentir nisso. Você está entregando teu filho, pô.
E aí a outra tribo inimiga aceitar, colocando a mão em cima da criança, falando, nós recebemos. Aí isso é um totem de paz. Só tem esse jeito. Diferente disso, não tem. Conversa não adianta, porque a cultura deles é do engano. Aí o Dr. Don Richards falou assim, então vamos arrumar uma criança, alguém que pode dar uma criança. Porque todo dia vocês estão perdendo gente. Então vamos perder uma criança e vai. E quem tinha coragem de entregar um filho? Ninguém. Ele falou, então eu vou embora. Aí, para ele não ir embora, uma pessoa da tribo, sem falar com a esposa, um cara da tribo, a esposa não estava, tal, ele pegou a criança, tinha uns 2 anos o bebê, só tinha ele, só tinha um filho. E ele foi levar essa criança para outra tribo. E aí, meu amigo, imagina, esse cara com a criança no colo, a criança não entendia nada, e ele está levando a criança para outra tribo, e atrás dele, centenas, talvez milhares de pessoas da tribo batendo no peito, andando atrás dele. E aí, com uma criança na mão, não tem como ele mentir. E aí a outra tribo olhou, aí nisso a esposa chegou, a mãe do bebê, e começou a gritar, não, meu filho não, tal. E aí ela começou a falar, você tem 3 filhos, dá o seu. E a outra falou, mas eu como vou dar um filho? Eu tenho 3, mas cada um, não tem como eu te dar, eu não tenho força para dar. Mas eu só tenho esse filho, tal, não sei o quê. E aí, quando ele chegou lá, tava o rapaz com o filho no colo, a criança chorando, a mãe do lado arrancando os cabelos, pedindo pelo amor de Deus, o chefe da tribo e o Dr. Don Richard, só que é um missionário. E aí, o chefe da outra tribo inimiga lá, baixou as armas, porque viu a criança, e falou assim, colocou a mão nas costinhas do bebê, da criança, e falou assim, nós recebemos esse totem de paz. E todo mundo colocou a mão na criança, todo mundo da tribo inimiga, e quem não colocava a mão na criança, colocava a mão em alguém que estava com a mão na criança e tal. E aí acabou a guerra. Quando ele estava indo embora, o Espírito Santo falou para ele, aí a mensagem. Você vai chamar todo mundo e vai falar sobre Jesus Cristo, o totem da paz. Meu Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí ele chamou todo mundo e falou assim, eu quero pregar hoje de novo. Foi a segunda pregação. Ele estava frustrado, ele queria ir embora. Porque o pessoal estava gostando do Judas. Aí ele falou assim, eu quero voltar naquela história que eu falei para vocês. Jesus Cristo foi o totem da paz. Aí todo mundo ficou olhando e falou assim, mas por que você não falou pra gente antes que ele era um totem da paz? Porque ninguém pode matar um totem da paz. Aí ficou ruim pro Judas. Aí ele falou, não, o Judas então tá errado. Porque se ele é um totem da paz, a gente tem que receber ele, a gente tem que aceitar ele. E aí ele pregou a mensagem, Deus usou ele e tal. E o chefe da tribo lá, o dono da tribo da bagaça lá, o chefe, chamava Rato, falou para ele assim, nós entendemos e a gente quer aonde a gente põe a mão para receber o totem da paz. Porque lá o órgão principal não é o coração, é o fígado. E aí o Don Richards falou assim, ele já está aqui. Ele falou, e aonde eu coloco a mão? Ele falou assim, você vai fechar o seu olho, eu vou fazer uma oração e você vai sentir, ele vai morar no seu fígado. E aí o cara falou, mas eu põe a mão no seu fígado. Aí o cara colocou. E ele e as 4 esposas, meu Deus, aceitaram Jesus. E aí, com ele e as 4 esposas aceitando Jesus, toda a tribo veio hoje, em 2025. Essa tribo chama Sauí. São mais ou menos uns 250 mil pessoas. Hoje é a última força de resistência cristã contra o islamismo ali. Nós estamos falando disso na década de 70. Hoje, eles são 90% cristãos. Quando você chega lá, ele escreveu, ele ensinou a língua Sauí para eles mesmos, porque eles não escreviam, e depois ele traduziu o Novo Testamento para eles. Sabe quando a gente fala que Bíblia é João Ferreira de Almeida? Sim. Lá fala Bíblia Don Richardson, porque ele traduziu a Bíblia para eles a partir dessa história. Entende? Então, a ideia é que existe um traço de Deus nas culturas, onde você consegue, a partir daquela percepção que a pessoa tem, apresentar o evangelho para aquela cultura. Meu Deus do céu, sem mais. Que impactante.